Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Esse não é sobre uma experiência própria minha, como em vídeos anteriores, em que eu falei sobre a dificuldade de aprender a pronúncia no começo, depois eu falei um pouco sobre o meu aprendizado com línguas românicas, o que é que eu faço. Isso, nesse caso, foram experiências mais próprias. Hoje não, hoje eu vou falar sobre uma curiosidade de idiomas, mas que é muito importante para você entender o mundo dos idiomas de uma forma mais ampla, que é a mudança de significado que uma palavra tem com o passar do tempo. Bem, a gente sabe que as palavras mudam de significado. Muitas vezes o jeito de falar dos nossos avós, por exemplo, já é um pouco diferente do jeito de falar da gente. Tem umas palavras que eles usam que a gente não usa, né? Certas palavras vão caindo em desuso com o tempo, ou vão mudando de significado, por aí vai. Mas como funciona esse processo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu vou dar uma palavra como exemplo para mostrar como as palavras podem ir mudando de significado com o tempo, né? Mas antes de dar esse exemplo, eu vou mencionar um outro caso, que é, por exemplo, uma palavra pode mudar de significado meio de repente, quando ela é usada de outra forma por necessidade. Então é o caso da palavra grega angelos, que significa mensageiro, angelos, que foi usado no Novo Testamento, né, na escrita do Novo Testamento grego, angelos, e terminou por causa disso passando a significar anjo, né? Porque seria como um mensageiro divino, e foi usado o termo angelos, que era um mensageiro qualquer, e terminou que angelos ficou associado em grego com o mensageiro divino, né? O mensageiro que a gente conhece no cristianismo, na cultura cristã. Então ficou assim, basicamente, o termo angelos, que mudou e chegou ao latim depois como angelus, e depois chegou a nós como anjo, e hoje a gente usa o termo anjo, que vem diretamente de angelos, com esse significado, né? Então você teve uma palavra que foi ressignificada, pegaram um termo grego, usaram ele naquele contexto, depois ele passa para o latim, depois o latim se desenvolve nas línguas românicas e hoje a gente tem anjo em português, ángel em espanhol, angelo em italiano, e basicamente, né, essa foi a forma como a palavra mudou de sentido, de um simples mensageiro para significar anjo, como a gente conhece hoje. Mas um outro processo para mudança de significado é um bem mais lento e gradual, que acontece quando você tem uma palavra que tem um significado, ela tem um significado principal, mas tem outros significados secundários que vêm atrelados a essa palavra. E o significado secundário se sobrepõe ao principal, trocando o sentido daquela palavra por outro sentido. E como exemplo, eu vou dar o verbo em latim querere, certo? Quero, primeira pessoa. O verbo quero, em latim, significava mais algo como buscar alguma coisa, procurar alguma coisa, certo? Só que esse verbo quero, em português, nos deu o verbo quero, o verbo querer, que significa desejar. Mas perceba que procurar e desejar, apesar de não serem a mesma coisa, estão conectados. Têm significados conectados. Por quê? Porque você procura aquilo que você deseja. Se você deseja alguma coisa, então você vai buscar aquela coisa. Então, buscar, desejar, não são o mesmo, mas têm sentidos conectados. Já em italiano, o verbo querere deu chiedere, certo? Chiedere significa pedir ou perguntar. E, mais uma vez, quando você deseja alguma coisa, quando você busca alguma coisa, então você pergunta ou pede por aquela coisa, né? Então, do mesmo jeito, pedir, perguntar está conectado com procurar, né? O que você está procurando, você vai pedir aquilo. Então, veja, pedir, perguntar está conectado com procurar, que está conectado com desejar. Não são a mesma coisa, mas são coisas relacionadas. E terminou que o verbo querere, do latim, nos deu querer, em português, com o significado de desejar, e deu chiedere, em italiano, como pedir ou perguntar. E em francês, deu o verbo querer, só que
praticamente em desuso, é um verbo mais literário, que tem o significado mesmo de buscar, como em latim, né? Nesse caso não houve a troca de significado, e em occitano temos quere, que é buscar também sem a troca de significado, mantendo mais ou menos o significado em latim, quere, né? Em latim querere, então buscar. Então aí você vê como diferentes povos ou mantiveram o sentido original ou foram mudando aos pouquinhos. Então imagina, você chega numa loja, na Roma Antiga, e um vendedor lhe pergunta, ele fala para você, salve, quid queres? Né? Olá, o que você procura? Quid queres? Esse quid queres virou o nosso que queres? Né? O que você quer? Perceba que esse quid queres do latim, o que você procura, é muito próximo a você perguntar o que você quer, o que você deseja. Né? Porque o que você deseja, você vai procurar. Então, esse é o processo pelo qual as palavras vão mudando de significado. Em português, a gente tem um caso. Né? Já o português brasileiro e o europeu se separaram há pouco tempo, relativamente, né? Alguns séculos. E já temos esse tipo de diferenças, por exemplo, no verbo perceber. Para nós, perceber no Brasil significa notar alguma coisa, né? Você percebe alguma coisa, você nota alguma coisa. Mas em Portugal, o verbo perceber é usado também com o significado de entender. E a gente não usa muito com esse sentido no Brasil, ou a gente simplesmente não usa com esse sentido no Brasil, de entender. A gente usa com o sentido de notar alguma coisa. Então, um português, ele poderia dizer, né, se você fala alguma coisa e ele não entende, ele poderia dizer, não percebi o que disseste, certo? Não percebi o que disseste. Nenhum brasileiro vai dizer uma coisa assim. Nenhum brasileiro diria, eu não percebi o que você disse. A gente diria, desculpa, eu não entendi, eu não compreendi o que você disse, mas nunca eu não percebi. A gente não fala, eu não percebo o que você está dizendo. Se a gente falar isso, vai significar outra coisa. Se você fala para alguém, eu não percebo o que você está dizendo, você não está falando que você não entende as palavras daquela pessoa, mas que você não percebe, que você não nota os fatos do que aquela pessoa está dizendo na realidade. Tipo, uma pessoa fala assim, em Fortaleza faz mais calor do que em Natal. Aí você fala para ela, eu não percebo o que você está dizendo. É no sentido, não, eu não percebo, eu não noto que em Fortaleza faça mais calor do que em Natal, para mim é igual. Então, se você fala, eu não percebo o que você está dizendo, em português brasileiro não significa que você não entende. Você entendeu o que a pessoa disse, mas você não nota no mundo aquilo que ela afirmou. Enquanto que em Portugal, se alguém lhe diz, não percebo o que dizes, ele está lhe dizendo que não está entendendo o que você está falando, para você repetir ou reformular. Então, o português brasileiro e o português europeu se separaram há alguns séculos, mas você já tem diferenças de significado nas palavras. Né? Para eles, perceber pode significar entender, para nós não. Então, vocês têm aí um exemplo de troca de significado em português. E percebam que perceber e entender têm significados próximos, né? Mas não são a mesma coisa. Da mesma forma que buscar e querer, desejar, têm significados próximos, mas também não são a mesma coisa. E é assim que, com o tempo, as palavras mudam de significado. Se gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam aí e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!